pessoal, tudo bem? Estou aqui hoje para dar continuidade às nossas aulas. E o conteúdo de hoje é um conteúdo que vai te auxiliar para o resto da tua vida escolar, tudo bem? Que são as operações com os números inteiros. Então nós vamos ver, até o final da aula, como adicionar, subtrair, multiplicar, dividir e também utilizar a potência utilizando o conjunto dos números inteiros. Mas para dar início, eu vou primeiro voltar um pouquinho lá no conjunto dos números naturais, só para a gente ter uma noção mais ou menos do que é, ok? Então vamos lá. Conjunto dos números naturais. Quem lembra? Amado. Então vamos lembrar logo o seguinte. Qual é a letra que representa o conjunto dos números naturais? N, né? E quais são os números naturais? São todos os números positivos, certo? Incluindo o zero. Então, começa aqui do zero e nós vamos com todos os positivos. 2, 3, 4, 5 e assim sucessivamente, porque é um conjunto infinito. Ok? Então, os números naturais são os números que nós utilizamos para contagem, para medir, certo? Eles se iniciam pelo zero e eles são infinitos. Se eu quisesse aqui falar para vocês sobre as operações com os números naturais, seria mais fácil a compreensão. Por quê, Omar? Porque eles têm o mesmo sinal. Todos são positivos. Então, precisa apenas observar a operação. Se é somar, se é subtrair, se é multiplicar ou dividir. Não precisa se preocupar com os sinais. Quando tu trabalha com os números inteiros, aí sim, além dos números, além da operação, tem também os sinais. E é uma coisa que a gente vai focar hoje, é o jogo de sinais. Parece difícil, mas nós vamos tentar compreender e colocar na cabeça. Não adianta decorar, pessoal. Nós temos que aprender. Por quê? Porque tu vai usar isso aqui na maioria dos conteúdos, certo? Conteúdo de matemática é difícil até você saber a fórmula. A partir da fórmula, tu volta para a base novamente, que são as operações fundamentais. Tudo bem? Então vamos lá. Vamos lá, o conjunto dos números inteiros são representados por qual letra? Olha, o conjunto dos números inteiros são representados pela letra Z, certo? Então, quando vocês observarem o conjunto Z, eu estou falando do conjunto dos números inteiros. E quais são eles, Omar? Olha, o conjunto dos números inteiros são todos os positivos, ou seja, são naturais, e são todos os negativos. Ou seja, ele é infinito para os dois lados. Então ele vai começar já infinito aqui, ó. Certo? E aí ele vai ter os negativos. Menos 3, menos 2, menos 1. O zero entra também. E aqui ele já inicia os positivos, ó. 2, 3 e assim sucessivamente. Ou seja, o conjunto dos números inteiros são infinitos para a esquerda, para os negativos, e são infinitos também para a direita, os números positivos, incluindo o zero. E aí você já começa a perceber uma coisa. Todo número natural, ele é inteiro. Porém, nem todo número inteiro é natural. Por quê, mano? Porque também tem os negativos. E o número negativo é inteiro, mas não é natural. Então, quando vocês vão operar isso aqui, pode ser que vocês tenham números positivos para somar, subtrair, multiplicar ou dividir. Mas pode ser que vocês tenham negativos. Ou que vocês tenham um negativo e um positivo. E é isso que nós vamos focar hoje. É isso que eu vou mostrar como resolver quando tu tiver sinais iguais, sinais diferentes, dois sinais negativos, dois sinais positivos, e aí por diante. Tá ok? Então, eu vou só apagar o quadro aqui e eu já volto com mais explicações. Então, dando continuidade, vamos ver agora a adição e a subtração. Pessoal, eu quero que vocês prestem bastante atenção para que vocês consigam aprender o jogo de sinais, certo? Eu trouxe as regras e eu quero que vocês entendam, ok? Então vamos lá. Então, adição e subtração de números inteiros. Claro, pode existir, como eu falei anteriormente, pode existir dois sinais positivos, dois sinais negativos ou sinais diferentes. E para calcular, para efetuar esse tipo de situação, nós temos que observar essa regrinha básica aqui, que é o jogo de sinal. Ok? Então vamos lá. Vamos lá, como assim? Olha, tem duas regras. Quando os sinais são iguais e quando eles são
diferentes. Lembrem-se, estamos falando de adição e subtração. Por que, Amado? Porque quando eu for falar de multiplicação e divisão, pode ser que essa regra mude um pouco. E aí vocês não podem confundir. Então vamos lá. Essa regra serve para adição e subtração de números inteiros. E diz o seguinte, quando nós temos sinais iguais, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos somar e repetir o mesmo sinal. Opa, espera aí. Tenho sinais iguais, ou seja, tenho dois sinais de menos, ou tenho dois sinais de mais, são iguais, né? O que é que eu vou fazer? Vou somar e vou repetir o mesmo sinal. Vamos ver aqui nesse caso, ó. Por exemplo, menos 5, menos 2. Qual é o sinal do 5? Menos, negativo. Qual é o sinal do 2? Menos também, negativo, ok? Então, para efetuar essa subtração aqui, o que é que eu vou fazer? Observar que eles têm sinais iguais, então nós vamos somar. Somar quem, mano? 5 mais 2, que dá quanto? 7. E depois de somar, o que é que eu vou fazer? Repetir o mesmo sinal. Tranquilo, pessoal? Então, sempre que nós tivermos sinais iguais na adição ou subtração, nós temos que somar e repetir o mesmo sinal. É o caso aqui. Aí tu me diz, mas eu estou vendo só um sinal aí. Claro, porque quando o número é positivo, não necessariamente é obrigado a aparecer esse sinalzinho de mais aqui. Mas nós sabemos que ele existe. Então, nesse caso, nós vamos ter o quê? Olha, sinais iguais, né? Mais e mais. Então, nós vamos somar e repetir. 5 mais 2, 7. Qual é o sinal? Mais. Precisa colocar? Se você quiser, não precisa. Mas vamos colocar só para a gente ter uma ideia. Ok? Então, reforçando, quando os sinais forem iguais, a gente vai somar e vai repetir o mesmo sinal. Mas quando os sinais forem diferentes, ou seja, quando tiver um sinal de mais e um sinal de menos, o que é que eu faço? Olha, quando os sinais forem diferentes na adição e subtração, tem que lembrar disso, o que é que a gente faz? Subtrai, vamos diminuir, subtrair. E vamos repetir o sinal do maior. Opa, sinal do maior. Vamos lá. Menos 5 mais 2. Observe que os sinais são diferentes. Então nós vamos subtrair. 5 menos 2. 3. Subtrair. Beleza. Só que agora eu vou olhar o sinal. Qual é o maior? O 5 ou o 2? O que é que vocês acham? O 5, né? Então vou repetir o sinal do 5, que é qual? Menos. Então, menos 5 mais 2 vai dar quem? Menos 3. Certo? Da mesma forma, nesse caso aqui. Mas eu estou vendo só um sinal. Claro, porque o sinal do 5 é positivo e ele não é obrigado a aparecer. Mas se você observar agora, tem dois sinais diferentes. E o que é que eu faço? Eu vou subtrair e vou repetir o sinal do maior. Então, 5 menos 2, 3. E vou repetir o sinal do maior. Quem é o maior? O 5. Não é isso? Então vai ficar mais 3. Pessoal, espero que vocês tenham compreendido essa primeira parte e fiquem alertas. Por que, Romário? Porque essa regra aqui, né, ela vale para quem? Adição e subtração. Na sequência eu vou mostrar multiplicação e divisão e vocês vão perceber que vai mudar um pouquinho, mas não pode confundir, ok? Então eu volto já. Então vamos dar continuidade, né? Agora vamos falar sobre multiplicação e divisão. Como eu falei para vocês, prestem atenção nas regras, para que vocês não confundam quando estiverem adicionando ou subtraindo, ou multiplicando ou dividindo, tá bom? Então vamos lá. Multiplicação e divisão, da mesma forma, vamos usar o jogo de sinais. Só que agora muda só um pouquinho. Olha, quando os sinais forem iguais, ou seja, quando você tiver dois negativos ou dois positivos, certo? Na multiplicação e divisão, fiquem atentos. O que é que eu vou fazer, Romário? Olha, eu vou efetuar os cálculos, multiplicar ou dividir, tá bom? E o resultado é sempre o quê? Positivo. Então, se eu tiver dois sinais negativos, positivo. Se eu tiver dois sinais positivos, positivo também. Ok? Isso aonde, Romário? Na multiplicação e divisão. Vamos fazer alguns exemplos aqui. Observe. Menos 5 e menos 2. Né? Mas por que é que está entre parênteses? Nós colocamos entre parênteses porque temos dois sinais. Olha, multiplicação e subtração. Então, se tu não coloca o parêntese, vai ficar os dois próximos do outro.
Tá bom? Então, parênteses é para organizar, certo? Beleza. E aí eu vou ter o quê? Olha, os dois são negativos. Os dois são negativos. Então, o que é que vamos fazer? São iguais, não é isso? Então, nós vamos efetuar os cálculos. 5 vezes 2, 10, né? E o resultado é sempre o quê? Positivo. Precisa colocar? Se quiser, pode. Se quiser, não precisa, porque é o sinal de mais. Então, ó, 5 vezes 2, 10. Menos com menos, mais. Ok? Nesse caso aqui, ó, 20 dividido por 4. Os sinais são também iguais. Por quê? Porque o 20 é positivo e o 4, se tu quiser também, ó, pode colocar o sinalzinho de mais nele. Então tem os dois positivos. E o que é que nós fazemos? Olha, nós efetuamos e o resultado continua sendo positivo. Então 20 dividido por 4 é quanto? 5. Certo? E qual é o sinal que nós vamos repetir? O sinal de mais. Não é isso? Beleza. Se eu quiser colocar, ou se eu não quiser, não tem problema. Nesse outro exemplo aqui, ó, 4 vezes 3. Novamente, os dois são positivos, ou seja, possuem sinais iguais. Efetuamos e o resultado continuará positivo. Olha, 4 vezes 3, 12, né? E o sinal continua sendo mais, continua sendo positivo. Para finalizar, quando os dois forem negativos, ó, novamente, 8 dividido por 2, 4. Sinais iguais, o que é que a gente faz? Efetuamos, deu 4, e o sinal vai ser sempre positivo. Lembre-se, pessoal, nós estamos falando em multiplicação e divisão, certo? Eu já falei de adição e subtração. Tenham cuidado quanto a isso. Beleza. Vamos ali, quando os sinais forem diferentes, ou seja, quando você tiver um negativo e um positivo, o que é que a gente vai fazer? Olha, nós vamos também efetuar os cálculos, certo? E o resultado, diferente do anterior, ele é o quê? Negativo. Então, o que é que a gente faz? Sinais diferentes na multiplicação e divisão, efetuamos os cálculos e o resultado é sempre negativo. Então vamos lá. Menos 3 vezes 2. Observe que os sinais aqui são diferentes. Ó. Tem menos e mais. Então o que é que a gente vai fazer? Efetuar. 3 vezes 2, 6. É isso? E o resultado ele vai ser o quê? Negativo. Por quê? Porque são sinais diferentes. Nesse outro caso aqui, ó, nós temos o 7 positivo e o 4 negativo. Sinais diferentes. Então vamos efetuar. 7 vezes 4, 28. Né? E o sinal vai ser o quê? Negativo. Por quê? Porque são diferentes. Certo, pessoal? Então gravem isso na memória. Vou fazer mais dois exemplos. Menos 15 dividido por 5. Novamente o 5 aqui ele é positivo. E aí nós temos sinais diferentes. Se nós temos sinais diferentes na multiplicação e divisão, efetuamos 15 dividido por 5. 3. E qual é o sinal que vai prevalecer? Sempre o sinal de menos, ou seja, o sinal negativo. Certo? Porque tem sinais diferentes. E aqui, ó, 22 dividido por menos 2. Novamente, o 22 é positivo, e aí você tem sinais diferentes. Subtraindo, 22 dividido por 2, 11. Não é isso? E vamos repetir o sinal de menos, ou seja, o sinal negativo. Então, pessoal, eu espero que vocês tenham entendido que quando a gente fala em adição e subtração, nós temos uma regra para jogo de sinais, que nós trabalhamos, e quando a gente fala em multiplicação e divisão, nós também temos uma regra. Para finalizar agora, eu vou fazer apenas alguns exemplos de potenciação. Mas é bem rapidinho, tá bom? Eu já volto. Para finalizar, vamos agora trabalhar a potenciação utilizando números inteiros, certo? Então vai ser rapidinho, pessoal, porque nós já falamos de multiplicação e divisão. E a potência, como vocês sabem, né, ela diz respeito muito à multiplicação. Então, beleza. Vamos só conhecer os elementos. Né? Esse númerozinho pequeno que fica em cima aqui, a gente chama ele de expoente, não é isso? E o número que fica embaixo, nós chamamos ele de base. Então, base, expoente e a potência é o resultado. Beleza? Ok. Então, eu trouxe aqui número negativo e número positivo, ou seja, números inteiros. E para resolver, né, nós temos que ter apenas a percepção que o expoente me diz quantas vezes a base será multiplicada por ela mesma. Então, se eu tenho 2 aqui, é porque eu vou multiplicar essa base 2 vezes. Ou seja, menos 3 elevado a 2 é a mesma coisa que menos 3 vezes menos 3, ou seja, 2 vezes. E aí a gente volta
do que a gente estava falando anteriormente, né? Sinais iguais na multiplicação, o que a gente faz? Efetua 3 vezes 3, 9, né? E o resultado é sempre positivo, não é isso? Muito bem. Nesse caso aqui, ó, menos 5 elevado ao cubo, ou seja, o expoente me diz quantas vezes a base será multiplicada por ela mesma. Ou seja, menos 5 vezes menos 5 vezes menos 5. Não é isso? Então vamos lá, olha. 5 vezes 5, 25. Né? 25 vezes 5, 125. Observe que os sinais são todos iguais. Né? Aí tu vai pensar assim, Romário, peraí. Se os sinais são iguais, vai ficar positivo. Será? Vamos ver. Por quê? Porque aquela regrinha lá do jogo de sinal é quando a gente opera dois elementos. Então vamos operar devagarzinho aqui, ó. Menos 5 vezes menos 5. 5 vezes 5, 25. E como os sinais são iguais, ele vai ficar o quê? Positivo. Certo? Agora nós vamos multiplicar esse 25 vezes o menos 5 aqui, ó. E aí o que é que nós temos agora? Sinais diferentes que nós vamos multiplicar, né? Vamos efetuar 25 vezes 5 e vai dar 125, mas como são sinais diferentes, vai ficar o sinal de menos, vai ficar negativo, então menos 125. Quando o número é positivo, aí não tem trabalho nenhum, é só multiplicar o expoente 2, então nós vamos fazer 4 vezes 4, que vai dar quanto? 16. E quando o expoente também, quando a base for positiva, novamente, nós vamos multiplicar o 1 aqui, ó, 5 vezes, não é isso? 1, 2, 3, 4, 5. Até aqui mesmo. E 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1. Opa, desculpa pessoal, rapidinho aqui. Vai dar 1, certo? Então, a potência nada mais é que isso. Olha, só uma dica interessante para vocês. Quando a base, né? Quando a base for negativa e o expoente for par, o resultado é sempre positivo. Quando a base for negativa e o expoente for ímpar, o resultado é sempre negativo. Então, para finalizar, se eu tenho aqui menos 5 elevado a 7, olha, base negativa, expoente ímpar, o resultado é sempre negativo. Se eu tiver menos 10 elevado, por exemplo, a 20, base negativa, expoente par, o resultado é sempre positivo. Mas quando vocês forem operando, vocês também vão encontrar aquilo dali. Pessoal, espero que vocês tenham entendido e até a próxima. Tchau!